Amém. Então, meus irmãos, vamos lá seguir para nosso momento de exposição da palavra, nosso culto. A gente está avançando aí na nossa série de exposições no livro de Gênesis e hoje a gente vai entrar aí no episódio 6 dessa primeira temporada. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 2 de Gênesis, certo? A gente vai refletir aí nos versículos, dos versículos 18 ao 25. Amém? Gênesis capítulo 2, do 18 ao 25. Amém? O texto diz o seguinte: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos reúne para aprendermos, Deus, e para aplicarmos, Pai, as verdades eternas, Pai, da Tua palavra na nossa vida. Te agradeço pelos meus irmãos aqui reunidos, te agradeço pela oportunidade do encontro e peço que o Senhor continue, Pai, a falar aos nossos corações e nos alimentar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na semana passada, no episódio passado, número 5, né? Eu falei que hoje era o 6, né? Né? A gente viu o relato onde Deus ele planta um jardim, né, na região lá do Éden, e ele coloca lá o homem que ele criou no jardim e ele dá responsabilidades para o homem, certo? Nos versículos 16 e 17, que foi os últimos da semana passada, a gente tem Deus ele se comunicando lá para o homem a partir de uma ordem. Ele está dando uma ordem para o homem. O que ele fala? Coma livremente. Então, a partir do momento que Deus coloca o homem no jardim, que é o lugar que ele plantou, ele dá uma ordem: coma livremente, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer dela, você vai morrer, certo? Então o trecho que a gente leu na semana passada finalizou com esse versículo aí. E a gente tem falado muito, assim, tem insistido na ideia de que esse aqui é o ambiente do pacto que Deus faz com Adão, pacto das obras, né? E esse pacto de Deus aqui com Adão, pacto das obras, ele tem a garantia de vida. Vocês têm ouvido a gente falar isso direto. É uma garantia de vida e não a morte. Ele não está apresentando um caminho para a morte. Ele está apresentando um caminho para a vida. Deus não está requerendo de Adão aqui que ele desobedeça para ele morrer. Não é essa a ideia de Deus. É o contrário. Ele quer a obediência de Adão para que ele possa viver. Para que ele possa comer livremente. Para que ele possa desfrutar da beleza
da criação de Deus ali no jardim, no lugar que Deus colocou ele ali, certo? Como que a gente pode ter certeza de que a ideia de Deus não é uma ideia de morte, não é uma ideia de desobediência para a morte, e sim de obediência para a vida? Por que a gente pode ter essa certeza? Porque a gente tem isso aqui como verdade na própria sequência do texto, né? Deus ele continua falando ao homem no versículo 18. E o versículo 18 diz o quê? Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, se Deus tivesse interessado aqui na desobediência e na morte de Adão por consequência, ele não ia planejar toda uma sequência de vida, né? Se ele tivesse interessado em matar Adão, ele não estaria falando o que ele está falando aqui. Não é bom que o homem esteja só. Isso aqui é um plano de Deus, é um plano de vida. Então a gente vê nitidamente que Deus está com um olhar de vida destinado para Adão, por meio da obediência. Se ele obedece, ele tem a vida. Esse é o plano de Deus para ele. É a obediência para conseguir conquistar a vida e a vida plena, certo? Então essa declaração aqui de Deus, ele está nitidamente aqui comunicando o plano dele na criação. E ele está comunicando também aqui, ó, a responsabilidade de governo, né, por meio dos homens no seu reino cósmico, agora existente. Então, ele está comunicando que ele tem um plano para a criação, ele está comunicando que há uma responsabilidade de governo para os homens diante desse reino cósmico, dessa realidade visível, e ele está comunicando a beleza da sua santidade que está revelada em toda essa relação aqui. A gente está vendo aqui o surgimento de uma relação, né? Então, essas três coisas a gente pode ver aqui com certeza. Isso aqui é muito importante e que inclusive é o assunto aqui, né, do nosso sermão. Não é bom que o homem esteja só. O que a gente vai falar hoje? Não é bom viver sozinho. Não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Essa aqui foi a afirmação de Deus. E essa aqui é a primeira vez dentro do texto bíblico, desde o capítulo 1, que Deus ele está vendo algo que não seja bom. Lembra o narrativo da criação? Deus sempre está vendo algo bom. Deus nunca se pronuncia em avaliação vendo que algo está ruim, não é? Sempre e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Primeira vez que Deus não está vendo algo bom é aqui. Ele está dizendo que não é bom que o homem esteja só. Não é bom que se viva sozinho. Olha o que Deus está afirmando aqui, né? Isso aqui, gente, é a fala de Deus, aquilo que está no coração de Deus. Não é, poxa, eu acho que Moisés deu uma esticada, né? Vai ver, Deus só falou assim, mano, acho que se tivesse uma pessoa seria um pouco melhor. E aí Moisés, né? Não, isso aqui é o que está no coração de Deus. A gente precisa pensar que, assim como nós, em Deus sempre há um desejo por trás da ação, certo? Sempre há um desejo por trás da ação. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus está falando, Ele não está criando ali naquele momento. Mas Ele tá afirmando para si mesmo, Ele está colocando para fora aquilo que já estava no seu coração, na eternidade, e que em algum momento Ele vai criar aqui do mesmo jeito. Não é bom que o homem esteja só. Deus está afirmando algo do seu próprio coração. Uma verdade do seu coração, uma realidade do seu coração. Não é que do nada Deus percebeu que Adão estava sozinho, solitário, e agora, poxa, mano, caraca, eu acho que Adão está precisando de alguém, velho. Não é que Deus percebeu de repente, não.
Isso era algo do coração de Deus. Deus, desde a eternidade, sabia que o homem não era bom viver sozinho. Não era bom viver sozinho, certo? Então, Deus tem um plano. Aí o que ele diz? Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então Deus está falando que fará para ele, certo? Essa é a ideia aqui. Interessante aqui, nesse texto aqui, nessa parte, e também na clareza da sequência do texto, que o plano de Deus em fazer para ele, segundo o texto está falando, farei para ele, é uma ideia de fazer para uma realidade de relação. Uma pessoa mal intencionada pode pegar e falar assim, viu, ó, Deus fez o homem para, Deus fez a mulher para o homem, tipo assim, para o homem dominar, né? Para o homem pegar ali, é isso aqui mesmo e tudo mais. Não, o que a gente está vendo aqui é Deus compondo uma realidade de relação, né? Deus fez para essa relação, Deus fez para essa realidade aqui. Deus, gente, aqui ele não está planejando fazer mais um ser humano para somar agora 2, né? E tipo assim, pô, agora a Terra está ficando mais, tem mais gente. A ideia de Deus não é somar 1 mais 1 igual a 2. Vou criar mais um, porque um só está sozinho, então eu coloco mais um aqui e o negócio fica... Não é essa a ideia. Deus está incluindo em uma realidade, e essa realidade é uma relação, certo? Deus fez, farei para ele, ou seja, para agora compor essa relação, que já é plano de Deus desde a eternidade, e essa relação agora se tornar algo real, algo visível, né? Então, é por isso que ele especifica aqui o porquê de criar esse outro ser humano. O que ele fala? Para auxiliar e lhe corresponder. Ou seja, para estar unida nessa realidade de relação e de compromisso com o mandato que Deus já deu, com a ordem. A criação da mulher aqui é para que o homem não esteja só, para ele agora habitar numa realidade de relação, para cumprir o mandato. O mandato agora vai ser cumprido, mas é a partir dessa realidade de uma relação, e não no indivíduo. Não é o Adão. Agora é a relação aqui dos dois, onde Deus está compondo isso, essa realidade, para que se cumpra o mandato. Ou seja, para auxiliar, para corresponder. E talvez a sua versão tenha alguém que seja semelhante. Farei para ele alguém que seja semelhante, né? Alguém que estaria sendo formado a partir dessa composição de Deus. Pegando o homem ali, da mesma raiz, da mesma natureza, e formando ali. E aí dos versículos 18 a 20, o texto diz: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. A gente falou um pouco no início que a declaração de Deus, ela comunica o quê? 3 coisas, né? Que na verdade essas 3 coisas elas estão ali interligadas, né? É o plano de Deus na criação, a responsabilidade de governo ali por meio dos homens no reino cósmico ali de Deus, e a beleza da santidade de Deus que se revela na relação. Deus, ele revela a sua santidade plena, com beleza, na relação, por meio da relação. Por quê? Porque não é bom que o homem esteja só. Se isso não é bom, é contrário àquilo que é bom, é contrário àquilo que é a ideia de Deus. Então Deus, ele quer revelar algo a mais que é na relação, e que não se pode ser visto
na individualidade, no individualismo, na solidão. Não se pode, certo? E então, Deus tem um plano, né? A primeira coisa, Deus tem um plano. A criação do ser humano, ele demonstra aqui um caminho diferente para a criação, né? Quando Deus cria todas as coisas, você vê uma perspectiva. Mas quando Deus cria o homem, você vê uma direção diferente ali, né? Porque o ser humano, o homem, na verdade, ele é meio como é que fala? Não é coach não isso aqui, viu, gente? Mas o homem, motivacional, né? Você é o centro, né? Não é isso não, mas se a gente for olhar para esse relato, para toda essa história aqui, o ser humano, ele é a melhor parte da criação de Deus, certo? O que a gente vê hoje no mundo é uma ofensa a Deus, né? Você vê assim, as pessoas valorizam os animais e assim, eu não quero ter filhos, eu tenho um cachorro. Eu confio mais no cachorro do que nos homens, né? Eu dou minha vida por um cachorro, mas não dou minha vida pelos homens. Isso aqui é uma ofensa a Deus. É uma ofensa ao Deus Criador que criou o ser humano à sua imagem. Gente, pode ler o relato da criação. Deus não criou animais à sua imagem e semelhança. Deus não criou as árvores à sua imagem e semelhança. Deus não criou os céus, a terra à sua imagem e semelhança. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então, o ser humano, ele é a melhor parte da criação de Deus. É ao ser humano que ele se refere como aquele é a minha imagem, criada a imagem. É no ser humano que Deus sopra o fôlego de vida. É o ser humano que Deus gasta mais tempo na criação, mais observação, mais cuidado, mais detalhe e tudo mais. Por quê? Porque isso é o que garante o acesso à eternidade. Você pode ter certeza, só seres humanos habitarão com Deus no céu. Os animais não vão, gente. As árvores não vão. Você pode gostar do seu cachorro, mas se ele morrer, ele morreu. Ele não vai para o céu, né? É criatura terrena, criado para a terra, criado para viver nessa realidade. Nós não. O ser humano, ele não foi criado para viver essa realidade. Ele foi criado na eternidade, para a realidade da eternidade, para viver na eternidade. Então, observa que há um caminho diferente aqui na criação, desde a criação e agora no relato da criação do ser humano, porque o ser humano é isso, é a melhor parte da criação, pode ter certeza. E ao ser humano, Deus está entregando responsabilidade de governo diante da criação. Isso é interessante porque a gente falou na semana passada sobre o cenário de santuário, né, que existia no jardim. O jardim foi o primeiro santuário de Deus. Então, há uma realidade espiritual no jardim ali, né, que é onde Deus coloca o homem e dá responsabilidades para o homem ali. É importante da gente compreender a origem aí dessa responsabilidade nesse cenário de santidade, faz a gente perceber onde Deus quer que esteja fundamentada a nossa relação com as esferas do mundo, né? A partir daí é que a gente observa a importância de cultivar os aspectos da santidade de Deus e que isso transforma a nossa relação, a relação da nossa fé com o trabalho, transforma as nossas relações, certo? O jardim do Éden, sendo esse santuário de Deus, comunica para nós que o fundamento de ordem de Deus para o homem
na criação é desenvolver todas as coisas, cuidar de todas as coisas, governar, administrar, procriar e tudo mais a partir do fundamento da santidade de Deus. Deus se revelou no jardim como um ser santo. E ele pede ao homem que se responsabilize por cultivar dessa santidade, né? É por isso que a gente falha muitas das vezes em muitos aspectos da nossa vida, principalmente na relação da nossa fé com as coisas da nossa vida. Por quê? Porque a gente faz que nem o Adão. O princípio, o fundamento dessa relação que nós devemos ter com as pessoas e com o mundo à nossa volta é a partir do fundamento da santidade de Deus. Deus se revela como um ser santo. Quando Deus quer que preservemos a natureza, não é simplesmente para que ela esteja aí viva, mas é para que o mundo possa conhecer a santidade de Deus, que é revelada na criação, a beleza ali da criação. Então Deus ele dá uma responsabilidade agora de trabalho para Adão, que é o quê? Cooperar na criação. Cuidar, cultivar e agora cooperar nessa criação. Adão ele tem a responsabilidade aqui de dar nome aos animais, né? Aos domésticos. E aí vale a gente pensar aqui, lembrar que os animais domésticos que o texto cita aqui não é pet, tá bom? Não é pet. Esses animais domésticos aqui não é, os bichinhos, meus pets, meus cachorros. Não é nada disso. Não é. Os animais domésticos aqui são aqueles animais que servem para alimentar e vestir o ser humano. Por isso que eles são domésticos. Porque eles têm essa finalidade. Alimentar o ser humano e vestir o ser humano. Certo? Então, Adão deu nome aos animais domésticos, deu nome às aves do céu e deu nome aos animais selvagens. E o texto diz que ainda assim não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Tem uma coisa aqui para a gente pensar sobre a formação da mulher, entendendo aqui um pouco do texto, né? A gente sabe que tem muita polêmica em relação a isso, né? E eu acredito que as polêmicas elas existem por aí em relação a esse tema por consequência de uma interpretação desatenciosa do texto bíblico, né? É só ler o texto. Quando o texto ele se refere aqui à mulher como auxiliadora, basicamente o texto está implicando a ideia de inadequação do homem e não de uma inferioridade da mulher, certo? Não é que ela é auxiliadora porque ela é inferior ao homem, ela não pode ser protagonista, então ela só auxilia. Não é isso a ideia aqui. A ideia é que o homem está inadequado para trabalhar sozinho, para viver sozinho. Então ele precisa de alguém que auxilie no sentido de completar. Essa palavra não pode ser negativa, gente. Essa palavra auxiliador, auxiliadora, não pode ser negativa porque essa palavra, inclusive, ela é geralmente usada para se referir ao próprio Deus. Então, Deus ele não pode ser inferior ao homem. Deus ele não pode ser inferior por ser auxiliador. Não pode. Muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Então, tem mais a ver com o aspecto complementar da mulher em relação ao homem que está incompleto. A auxiliadora tem muito mais a ver com isso. Ela está complementando o homem que está incompleto. Agora, a gente tem o quê? Uma realidade de relação completa. Porque o homem estava incompleto, a mulher é auxiliadora, então nós temos uma relação completa e não apenas uma pessoa completa. Não é agora o Adão está completo. Não, agora a relação está completa. A ordem da relação agora está completa.
certo? Essa é a ideia aqui. Por quê? Porque, gente, solidão é uma ofensa a Deus. É uma ofensa à beleza de Deus. Caso contrário, Deus não teria falado que não era bom que o homem estivesse só, né? Então a solidão ofende a beleza de Deus, que revela sua santidade e se revela na relação. Na relação, né? Então, o ser humano, ele só se vê completo, ele só se vê em funcionalidade quando ele pertence a uma realidade de relação. Quando ele agora se vê, ele é completo porque ele tem quem completou, né? E agora ele está nessa realidade de relação, certo? Então, o contrário da relação é a solidão. O contrário da relação é a solidão. E a solidão, ela é a celebração do individualismo, da ideia individual, certo? E esse não é o plano de Deus, não é? Todo individualismo, ele celebra aquilo que Deus disse que não era bom, certo? Então, se não é bom, fere o caráter de Deus. E aí os versículos 21 e 22 diz: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então agora, a gente vê o desejo de Deus sendo materializado. Deus quis, Deus falou e Deus agora materializou. Assim como lá no capítulo 1, no versículo 26, que Deus expressou o seu desejo de criar o homem, agora aqui a gente vê também Deus expressou o desejo de criar a mulher e agora Deus, ele age. Então Deus cria a mulher aqui a partir do homem. Deus cria a mulher a partir da costela do homem. Ou seja, criou a partir do lado, né? O sentido mais claro disso a mulher foi criada a partir do lado do homem. Isso é muito significativo até para a gente entender o mandato de Deus para essa relação, né? Não para o indivíduo, mas para essa relação. A mulher é criada do lado, a partir da costela, daquilo que é a parte lateral do homem, e para cumprir aí o mandato de Deus de governo, certo? Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Isso aqui, gente, é o primeiro poema da história bíblica. Real. Isso aqui é a primeira poesia bíblica que existe. O que o homem está dizendo? Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isso aqui não é só uma afirmação, isso aqui é uma poesia, isso aqui é um poema, né? E olha que interessante isso daqui. Essa aqui foi a única frase registrada do homem antes da queda. Se você for ver, não há relato de Adão falando, né? Não há relato de Adão falando. Até aqui Adão não falou. E é a única vez que está registrado aqui que Adão falou antes da queda. Ele está dizendo, ele tá fazendo uma poesia. Isso já pode até nos dar uma direção aí prática, né? Pô, mano, se for para falar, fala o que tem que falar, né? Se não tiver o que falar, fica calado. Mas se puder falar algo que seja belo, fala. E é o que a gente vê aqui. Então, essa frase, essa poesia aqui do Adão é muito interessante, porque é notório que ele está reconhecendo uma boa obra de Deus. Ele está reconhecendo algo que Deus fez. Interessante, né, que quando o homem aqui, o Adão, ele está em perfeição, em estado de perfeição, sem a presença do pecado, ele consegue reconhecer
uma boa obra de Deus, né? Ele consegue reconhecer que a mulher é uma boa obra de Deus. E quando ele peca, agora já com a sua vida afetada pelo pecado, ele se atreve a dizer que Deus fez uma coisa ruim. Lembra quando eles estão fugindo lá, e aí Deus pergunta primeiro a quem? O que eles fizeram? A desobediência. Ao homem. O que foi que você fez, Adão? E aí o que ele fala? A mulher que o Senhor me deu. Olha como o pecado afeta tanto a vida do ser humano. E olha como o pecado te faz cegar do olhar para a beleza da criação, daquilo que Deus faz. Quando o homem está em perfeição aqui, ele consegue perceber, ele consegue reconhecer que Deus criou algo bom. Quando ele está afetado pelo pecado, ele se atreve a dizer que o que Deus fez é ruim. A mulher que o Senhor fez e me deu, foi ela que me fez pecar. Ou seja, o Senhor fez uma má obra. O que o Senhor fez foi ruim. A culpa, Adão está jogando a culpa para Deus. A culpa é sua, Deus. O Senhor que fez essa mulher aí. Né? Então, e aí o que a gente vê também? Adão dá o nome à mulher. É Adão que dá o nome para Eva, né? E o texto termina dizendo: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, pela razão de que agora uma realidade de relação está completa, o texto diz que o homem deixa pai e mãe e se une, né, aqui numa linguagem de compromisso, de aliança, né, ele se une à sua mulher e se torna uma só carne. Gente, eu sei que essa ideia de que o homem e a mulher se tornam uma só carne é muito rodado no nosso meio evangélico e a gente sempre ouviu. Só que a gente precisa pensar mais profundamente sobre o que isso significa. O homem agora, em uma realidade plena de relação, uma realidade completa, ele deixa o seu pai e a sua mãe e ele se une em um compromisso pactual à sua mulher. E ele se torna uma só carne. Não existe momento, gente, onde o homem se torne mais semelhante a Deus do que esse. Se você quiser pensar, como que eu posso demonstrar que eu sou a imagem de Deus? Eu acho que a gente se pergunta às vezes, o que significa ser a imagem de Deus? Né? E aí a gente vai construindo, é porque tem que imitar a Cristo, ser conforme, aquela coisa toda. Mas se tem um momento que nós podemos nos tornar mais semelhante a Deus, é quando nós expressamos compromisso de aliança. Nada pode tornar o homem mais semelhante a Deus do que a atitude de se unir em um compromisso de aliança. Nada. O homem criado à imagem de Deus, ele expressa isso de maneira profunda quando ele está comprometido em aliança. Então, se você quer ser a imagem de Deus, como que eu posso demonstrar que eu sou a imagem de Deus? Assuma um compromisso de aliança e seja fiel. Porque a história é isso, gente. A nossa história é essa história. É a história de que ele assume a aliança. Ele se compromete. E ele é fiel com essa aliança. Então, se nós queremos demonstrar que somos a imagem de Deus, o máximo que nós podemos fazer para que isso seja visto é assumirmos um compromisso de aliança e fidelidade. Aliança e fidelidade. Um dos atributos de Deus é que ele é mantenedor da aliança. Ele é aquele que sustenta a aliança. Porque ele é fiel.
por causa da sua fidelidade. A aliança é entre os seres humanos. Isso que a gente faz de casamento, pacto de amizade, relacionamentos, compromisso de amizade um com o outro. Tudo isso que a gente faz, essa aliança entre os seres humanos aí, ela retrata o relacionamento de Deus com o seu povo. A gente não pode olhar, gente, para compromisso de relacionamento, compromisso de aliança, como algo simples. Não. Porque Deus ele mostra que ele faz uma aliança com o seu povo, que ele é fiel, e ele dá modelos aqui terrenos a partir disso. Quando Deus cria o homem e a mulher e faz desse homem e essa mulher um casal, né, uma família, ele está muito mais interessado em falar sobre o seu compromisso com o seu povo, o seu compromisso de aliança, do que falar que um homem e uma mulher precisam se casar. Ele está afirmando que ele tem um compromisso. E o compromisso dele agora está manifestado aí, ó. Por isso que nós devemos olhar para as relações, para o nosso compromisso que nós fazemos de aliança, da mesma maneira, enxergando como Deus se aliançou conosco. Um compromisso de aliança e fidelidade. É esse Deus que sustenta aí essa aliança com fidelidade. Agora o que a gente vê? Uma relação completa, que não é expressada pela soma de dois indivíduos. Ela não é completa porque agora tem dois indivíduos. Não. Porque agora, na verdade, é uma só carne. Não é a soma, mas é a completude da relação, da realidade da relação. Então, ó, na ordem de prioridade da nossa vida, isso aqui é sério. Para nós que somos cristãos, gente, isso aqui é sério. A ordem de prioridade da nossa vida dentro do plano de Deus é: primeiro, Deus, que nós fomos criados por Ele, para Ele, né? Primeiro, Deus. Segundo, meu pai, minha mãe? Não. Minha esposa, seu esposo. Segundo lugar, isso, por quê? Que apenas nessa relação nós somos uma só carne. Apenas nessa relação. Terceiro lugar, nossos filhos. Jamais nós podemos correr o risco de colocar os nossos filhos com um nível de importância maior do que a nossa relação conjugal. Porque nós não somos uma só carne com os nossos filhos. Nós somos uma só carne com o nosso parceiro, nossa parceira. Nosso parceiro não, hein, gente? Eu tenho uma parceira. Entendeu? Então, há uma ordem aqui. Deus, cônjuge, essa palavra é esquisita. Nossos filhos, a igreja, que é o povo de Deus, e o mundo, que é o palco da glória de Deus. Essa é a ordem de prioridade da vida humana dentro do plano de Deus. Calvino, ele disse uma frase muito interessante. Ele falou o seguinte: o mundo é o teatro da glória de Deus, na qual as obras divinas da criação e da redenção estão expostas para o benefício da humanidade, a qual é convidada a participar dele em vez de ser mera observadora. O mundo é o palco onde o teatro de Deus, o teatro da glória de Deus acontece. É aí que nós vemos as suas obras divinas na criação, na redenção, sendo totalmente comunicadas a nós, para o benefício nosso, para o nosso benefício. E nós não podemos ser meros observadores da glória de Deus no mundo. Não podemos ser. Então, eu termino aqui reafirmando algumas coisas. Primeira coisa, a natureza do ser humano, ela é intrinsecamente relacional.
O nosso desafio não está em se relacionar, porque nós somos seres que fomos criados para essa realidade. Nós somos criados nessa realidade para essa realidade. Nós não podemos dizer assim, eu me esforço para me relacionar. Não. Isso você está negando a essência daquilo que você é e que você foi criado por Deus. Não é porque o fulano ele é tímido. Não tem a ver. Não tem nada a ver com isso. Personalidade não tem nada a ver com aquilo que é natureza do ser humano. Até o ser humano mais tímido do mundo, da face da terra, ele foi criado em uma realidade relacional e para uma realidade relacional. Ele foi criado nesse ambiente de relação. Ele foi criado aí. Então, intrinsecamente, o homem, ele é um ser relacional. Deus, ele não criou o ser humano para a solidão. E esse é um grande mal dos nossos tempos. As pessoas estão cada vez mais buscando a solidão e se comprometendo em caráter de aliança com a solidão. Isso é muito triste a gente ver isso. Nós não fomos criados para isso. Deus não nos criou para a solidão. E Deus nos criou para a relação, porque Ele nos subjugou ao governo da criação. Então nós nascemos para essa relação, para, na realidade dessa relação, cuidarmos do mundo de Deus, do mundo criado por Deus, no mundo onde Deus quer revelar a sua glória, onde Ele revela a sua glória, certo? Outra coisa, a igreja, que é o povo de Deus, que é a assembleia reunida, como a gente fala, aliançada a uma promessa, ela tem responsabilidade com o bem comum do mundo. Por quê? Por uma consciência de santidade. Hoje a gente até vê um bom número de crentes cristãos envolvidos aí em falar da relação do cristão com o meio ambiente, né? O cristão com o cuidado da terra, o cuidado do mundo. Mas, gente, se isso não tiver fundamentado em um zelo de santidade, como foi o interesse de Deus desde o jardim, a gente vai estar envolvidos apenas num hype aí, o hype. Crente descolado, os crentes descolados falando de meio ambiente. Hype, se a gente não tiver fincado num aspecto de santidade, Deus quer que nós nos preocupemos com o meio ambiente, não é porque a gente tem que pagar de crente descolado. Não, mano. É porque Deus se revela com santidade na natureza. E Ele quer de nós um cuidado, um cultivo, por essa razão. Deus, ele quer ser visto no mundo como Deus, que é um Deus santo. E quando você destrói os aspectos da natureza, da criação, você está ferindo aquilo que é a santidade de Deus. Você está ferindo a santidade de Deus. Quando você destrói a natureza, você está mexendo diretamente naquilo que é a santidade de Deus. Certo? Então nós fomos chamados para cuidar dentro dessa realidade de relação e não na solidão. Nunca esqueça disso, gente. Adão é indivíduo. Adão e Eva é relação, é família, é outra coisa. Não é a soma de 1 mais 1. Não é isso. Não pense que a família está crescendo. Não, a família está se complementando. Deus está compondo aquilo que é uma realidade. Uma realidade ali formada, que é a relação, a aliança. Então o plano de Deus sempre foi a família e não o indivíduo. Quando Deus cria Adão, Deus não está pensando em criar um indivíduo, porque Ele já tem um plano familiar. O plano de Deus sempre foi esse. Amém? Então, não viva na solidão, não busca a solidão. Jamais. Jamais. Nós não nascemos para a solidão.
Nós nascemos para relação, para o encontro. Nós somos criados nessa realidade. Isso não é algo que a gente está querendo reinventar. Não, nós fomos criados nessa realidade. E para manifestar a glória de Deus nessa realidade. Amém? Baixe sua cabeça, faça uma oração particular nesse momento.